Boa noite. Parentes e amigos se despedem de mãe e 4 filhos mortos em incêndio. Suspeito vai responder por feminicídio e homicídio. Bombeiros investigam as causas de um incêndio que destruiu uma loja no centro de Araçoiaba, na região metropolitana. Justiça mantém prisão do motorista que atropelou e matou um trabalhador na Avenida Boa Viagem. Jovem de 19 anos está no cotel. Em Petrolina, no Sertão, ônibus que levava 45 estudantes tomba dentro do campus de Ciências Agrárias e deixa 11 feridos. Nova fase da refinaria Abreu e Lima vai dobrar a capacidade de processamento de petróleo. Obras devem terminar em 2025. Escala de trabalho 6x1. Subcomissão especial da Câmara dos Deputados participa de seminário sobre modelo atual da jornada. E os sócios do Santa Cruz aprovam a implantação da SAF no tricolor. Saiba as mudanças na gestão do futebol do clube. Moradores começaram a semana tentando refazer a vida depois de um incêndio que destruiu várias casas e matou uma mãe e 4 filhos numa comunidade da zona oeste do Recife. Equipes da limpeza urbana vieram logo cedo para acelerar a retirada dos entulhos. Moradores que ficaram desabrigados pediram para que não levassem as sobras de aço e fio. Eles querem vender para arrecadar algum dinheiro que ajude a reconstruir as casas. A Prefeitura do Recife ofereceu abrigo, mas ninguém foi. A maioria preferiu ficar por aqui mesmo, para evitar o roubo do pouquinho que restou. O drama social por trás da tragédia humana. Ontem a gente fez a vistoria de todo o terreno, a gente avaliou que precisava ser demolido ou não. Como era pouca coisa, a gente já demoliu tudo ontem e hoje é limpar o terreno. Aquelas casas lá atrás, as que não foram atingidas, as pessoas já estão lá e podem continuar, né? Já estão lá e podem continuar. Essa liberação foi feita ontem pela manhã. Já é um protocolo nosso de operações em situações como essa, abriu a frente de um mutirão de documentação. Esse mutirão será feito amanhã, a partir das 8 horas, provavelmente na escola aqui da comunidade. A ocupação existe desde 2018. O fogo começou no fim da manhã do sábado e se espalhou rapidamente. Os bombeiros levaram 4 horas para controlar. De 56 casas, 20 viraram cinzas. Uma família deixou de existir. Um homem de 39 anos é suspeito de ter provocado o incêndio para matar a mulher de 40 e os 4 filhos. Uma menina de 7 e 3 meninos de 4, 3 e 1 ano. Pelo que a polícia descobriu até agora, Agnaldo José Alves trancou a mulher e os 4 filhos, tocou fogo na casa e saiu. Os vizinhos contaram que pouco depois ele voltou para ver se estava tudo queimado mesmo e nesse momento foi preso em flagrante. Ela ligava direto para minha mãe dizendo: mãe, eu não estou aguentando mais. Esse homem chega bicado e fica me agredindo aqui com os meninos ficam tudo traumatizados, chorando. E muitas das vezes a minha mãe convidou ela para morar na casa dela, que a casa da minha mãe estava desocupada várias vezes. Minha mãe insistindo para ela sair daquele lugar. Todo dia ele arengava com ela, dizendo que a casa era dele, né, que ela não tinha nada. E eu, com certeza ela não queria sair, eu acho, não sei, pensando nos filhos. A minha mãe me informou que eles tinham se separado na sexta. Ele levou um bujão de gás, levou os troços dele velho. E depois voltou para infernizar a vida da minha irmã mais ainda, arengando por causa de um pedaço de tauba. E foi aí aonde ele premeditou, ele arquitetou tudo. Hoje de manhã o clima era de tristeza e comoção. Os moradores colocaram uma faixa em homenagem às vítimas. As doações começaram a chegar logo cedo. Comida, água, roupas. Muito triste mesmo. Aí eu resolvi juntar as coisas que estavam lá guardadas, que a gente não estava precisando realmente. Aí eu resolvi trazer. Há 3 dias que as pessoas não dormem. O desespero de olhar em volta e não saber o que fazer. Não tinha mais nada, perdi tudo. Televisão, som, as coisas tudo novas, geladeira, documento, as roupas, tudo. Onde estavam os teus filhos na hora? Meus meninos foram e me levaram um carro.
Que ele sempre se acorda tarde, dorme e se acorda tarde, mas saiu tudo bem cedo para tudo fazendo serviço. Tudo em 3.500 aqui queimou isso aqui, tudo aí. 3.500. De quê? Dinheiro, 3.500 estava guardado num depósito de plástico. Queimou tudo. Só fiquei só com a roupa do couro. É terrível isso, né, amigo? Porque isso é o resultado da vida, do trabalho do senhor, né? Pessoas próximas de Isabelle, a mãe das crianças, dizem que a violência já vinha de muito tempo. Passava muito mal, a filha, o que ela dizia que queria ir embora, que não aguentava mais ir, tanto apanhar e maltrato, que estava muito nela. Antes de acontecer, ela esteve aqui na minha casa reclamando. Disse pra mim que o marido dela queria dar nela, realmente como deu nela um murro no olho e cortou ela aqui de faca de serra. Aí ela pegou os três, o novinho já estava dormindo. Pegou os três e veio pra cá, que tem uma janela que ela se dava muito comigo. Elisângela lamenta o silêncio de tanta gente que sabia o que ela passava. Ela pedia socorro mesmo? Socorro, para com isso, Guel. Não bate nos meninos, não me mata não. Ela pedia sim. Ele sempre foi um monstro, que os filhos dele ficavam com a mãozinha ali pedindo socorro. Socorro, tia, tio, ei, me ajuda. Mas os pessoal fingem que não vê, entendeu? Essa situação dela não é única aqui na comunidade. Essa situação de violência doméstica é uma situação que vocês conhecem aqui. Muito bem. A gente conhece muito bem. Isabelle Gomes de Macedo e os 4 filhos foram enterrados no cemitério da Várzea hoje à tarde. A despedida reuniu familiares e também vizinhos da comunidade onde eles moravam. A dor e a revolta marcaram o momento. Algumas pessoas chegaram a passar mal. A Polícia Civil informou que o crime foi registrado como incêndio, homicídio e feminicídio. De acordo com o Tribunal de Justiça, Aguinaldo José Alves, que era o companheiro de Isabelle, o pai das crianças, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Ele foi encaminhado ao Cotel em Abreu Lima. O Corpo de Bombeiros investiga o que teria provocado o incêndio que destruiu uma loja em Araçoiaba, aqui na região metropolitana. Imagens feitas pelo Globocop mostram a destruição um dia depois do incêndio. A loja de variedades fica no centro da cidade de Araçoiaba. É possível ver escavadeiras retirando entulhos e objetos queimados. Estes vídeos foram enviados para a TV Globo e mostram o fogo que destruiu rapidamente o local na noite de ontem. O Corpo de Bombeiros enviou 7 carros de combate a incêndio, resgate e salvamento. De acordo com os bombeiros, o fogo começou em entulhos que estavam no pátio da loja. As chamas também atingiram parcialmente 5 casas que ficam no primeiro andar do imóvel. Ninguém ficou ferido. Um acidente com um ônibus da Univasf, a Universidade Federal do Vale do São Francisco, deixou 11 estudantes feridos na manhã de hoje em Petrolina, no sertão do estado. Essa notícia está no G1. Você confere os detalhes apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela. O acidente foi dentro do campus de Ciências Agrárias, conhecido como Campus do Burrinho, na zona rural. De acordo com a assessoria de imprensa da Univasf, 45 universitários estavam no veículo. Imagens enviadas para a TV Globo mostram um ônibus tombado e os estudantes sendo retirados. Ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram encaminhadas ao local. 10 universitárias foram levadas para o Hospital Universitário da Univasf. Uma outra aluna foi socorrida para um hospital particular. Todas elas já tiveram alta. A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil enviou uma equipe para acompanhar o caso e prestar assistência aos estudantes. No G1, você encontra as atualizações sobre esse acidente. Está no centro de triagem de Abreu Lima, o Cotel, o motorista que atropelou e matou um trabalhador na Avenida Boa Viagem, na zona sul do Recife, no último sábado. Essa reportagem também está no G1, você acessa pelo QR Code que está aparecendo aqui na tela. A vítima foi Alex Nunes Viana Bezerra, de 25 anos. Ele trabalhava na montagem de uma feira no 2º Jardim de Boa Viagem, quando foi atingido por um carro em alta velocidade. Os vídeos enviados aqui para a Globo mostram como ficou a estrutura. O impacto foi tão forte que a vítima teve uma das pernas arrancadas na batida.
Parentes contaram ao G1 que Alex fazia um extra para comprar uma geladeira para a mãe. O motorista do carro foi identificado como Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz, de 19 anos. Ele foi preso em flagrante e, de acordo com a Polícia Civil, confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de dirigir. O motorista passou por audiência de custódia ontem e teve a prisão mantida pela Justiça. Inicialmente, Gabriel Graciliano Guerra Barreto de Queiroz deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A Subcomissão Especial do Trabalho da Câmara dos Deputados se reuniu no Recife para debater a escala 6x1 com trabalhadores, empregadores, representantes do poder público e especialistas. O seminário reuniu trabalhadores, sindicatos, representantes do setor industrial e empresarial, além de professores. A reunião foi proposta pela Subcomissão Especial da Escala de Trabalho 6x1 da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados. O seminário discutiu os impactos do modelo atual de jornada no Brasil. Existem projetos tramitando na Câmara, tanto uma PEC para acabar com a escala 6x1, como também projetos de lei que visam a redução da jornada de trabalho, o fim da escala 6x1, sem perda salarial para os trabalhadores. O presidente da Comissão de Trabalho da Câmara, o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, também estava presente. O encontro aconteceu em um auditório da Universidade Católica de Pernambuco, no Recife. A academia é um espaço importantíssimo, tanto para a maturação de um debate como esse, como para fazer florescer as repercussões de um debate como esse. Principalmente num contexto em que a gente vem não só pensando uma academia fora dos muros reais e invisíveis, né, da universidade, mas sobretudo num espaço íntegro e um espaço que contemple todas as parcelas da sociedade. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias de Construção Civil participou do seminário. Ele é a favor do fim da escala 6x1. O movimento sindical vem trabalhando justamente nessa redução da jornada, mas sem redução, do salário. A discussão faz parte de uma série de seminários em todo o país para captar realidades regionais e apontar possíveis caminhos para o futuro da jornada de trabalho. O modelo 6x1 existe no Brasil desde a consolidação das leis do trabalho em 1943 e ganhou destaque em setores como comércio, serviços e construção civil, onde as jornadas costumam ser mais extensas. O encontro também discutiu a proposta que tramita em Brasília sobre a revisão da escala 6x1. A ideia é atualizar um modelo criado há décadas e que, segundo defensores da mudança, não acompanha as necessidades atuais da força de trabalho. Evelyn tem acompanhado todas as discussões possíveis sobre o assunto. Desde a Constituição de 88 que a gente não tem uma mudança real na jornada de trabalho, né? Então, a gente tem que ter uma mudança de redução de jornada. Então, não só redução de jornada, mas lutar para que o salário mínimo aumente também. O gerente de política industrial da FIEP participou da discussão e disse que a federação está aberta para o debate. A posição da CNI e da Federação das Indústrias é de priorizar a negociação coletiva, pois assim, dessa maneira, a gente vai ter as particularidades de cada setor analisadas, pensadas, idealizadas da melhor maneira possível para que cada decisão seja tomada de acordo com as particularidades de quem emprega e de quem trabalha, setor por setor. E foram apresentados hoje os detalhes da construção de uma nova estrutura na refinaria Abreu e Lima, em Pojuca. A estimativa é de que em 2029 a refinaria alcance a capacidade de produzir 260 mil barris de petróleo por dia. A Petrobras reuniu a imprensa em um hotel em Boa Viagem, na zona sul do Recife, para detalhar o projeto de ampliação da refinaria Abreu e Lima, que fica no complexo de Suape. Hoje a refinaria opera com uma linha de produção também chamada de trem de refino. Agora, a estatal está construindo a segunda linha. Com isso, vai passar dos 130 mil barris de derivados de petróleo por dia para 260 mil. A Petrobras explicou que fechou 7 contratos por meio de licitação para construir o segundo trem de refino, no valor de 8 bilhões de reais. O projeto prevê uma usina fotovoltaica que vai gerar 12 megawatts,
10% da energia necessária para a operação da refinaria por mês. A gente tem uma unidade de destilação atmosférica, que é a unidade que recebe o petróleo e primeiro processa o óleo para a produção de derivados. Ali essa unidade já produz nafta, gasolina, GLP. O seu contrato foi assinado com uma empresa chamada Consag e está prevista ser a primeira entrega da refinaria. A ampliação está prevista para terminar em 2029, com orçamento total de 12 bilhões de reais. Ao final da obra, a refinaria vai finalmente alcançar a capacidade máxima projetada desde o início do funcionamento, em 2014. O plano ficou paralisado após as investigações da Operação Lava Jato, que revelaram esquema de corrupção em obras da unidade. De acordo com a Petrobras, a obra começou no dia 30 de junho e atualmente 5.700 pessoas estão envolvidas na construção. E esse número pode chegar a 15 mil trabalhadores. Quando estiver concluída, a refinaria, que hoje emprega 3 mil pessoas, vai poder aumentar para 4 mil postos de trabalho. Quando a gente fala de dobrar a capacidade, a gente está falando de aumentar não apenas a geração de emprego, que é um resultado direto de ter uma refinaria operando, mas também aumentar o fornecimento de bens e serviços, com a cadeia logística e diversos fornecedores que nós temos aqui em Pernambuco. A cerimônia de oficialização da ampliação da refinaria será amanhã, com a presença do presidente Lula na refinaria Abreu e Lima. À tarde, o presidente terá agenda no Agreste de Pernambuco. Amanhã a agenda vai ser a entrega da barragem de Panelas, né? Essa barragem ela compreende um complexo de barragens que visa combater a onda de cheias na bacia do Rio Una. Também vamos anunciar a retomada das obras da barragem de Garapeba. E esse conjunto de atividades está contemplado no eixo Água para Todos do novo PAC. O investimento nas duas barragens passa dos 200 milhões de reais, com participação dos governos federal e estadual. Todo o trabalho de desapropriação, os projetos, os estudos ambientais, de maneira geral, tem sido feito pelo Estado. Então, excluindo Seu Azul, onde o investimento do Estado foi muito maior, eu diria que em torno de 20% até 30% tem sido bancado pelo governo do Estado ao longo desse tempo. Um evento sobre mudanças climáticas apresentou dados que mostram um avanço dos chamados eventos extremos e que reforçam a necessidade de revisar o planejamento das cidades. O simpósio reúne 18 especialistas de várias regiões do país. São pesquisadores, urbanistas, arquitetos e representantes de instituições públicas. O foco é encontrar caminhos para que as cidades resistam melhor às chuvas extremas, calor severo e a pressão crescente do clima. Adriana fala de um tema técnico, mas com um exemplo simples: reter a água antes que ela inunde as ruas. Ela mostra como soluções baseadas na natureza podem ajudar a evitar alagamentos, com jardins de chuva, áreas verdes e um planejamento que respeite o caminho da água nas bacias hidrográficas. Em vez de escoar ela rapidamente para a rua, eu posso pensar em dispositivos como jardins de chuva, canteiros pluviais, biovaletas, para manter essa água no meu lote e fazer ela infiltrar. Os cientistas avançam nos estudos e os números mostram que as cidades seguem sofrendo com desastres climáticos. Pernambuco teve alta de 18% nos atendimentos relacionados a alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas do ano passado para este. Foram 311 até o início de novembro. No Recife, o salto foi ainda maior, de 6 ocorrências em 2024 para 22 em 2025, um aumento de 266% até novembro. Esses eventos climáticos, que antes aconteciam de 50 em 50 anos, estão acontecendo de 10 em 10 anos. E cada vez mais curto esse intervalo entre essas ocorrências. Então a gente precisa, de fato, sair desse campo da discussão para o campo da ação. Não dá mais para esperar. As nossas cidades, elas estão clamando, de fato, soluções efetivas agora. No painel sobre projetos para o clima, Rubens falou sobre um elemento que faz toda a diferença na vida de uma cidade: a posição das árvores. Ele explicou como a arborização certa reduz a temperatura, evita ilhas de calor e até ajuda a diminuir a pressão das chuvas no sistema de drenagem. A gente tende a plantar uma árvore aqui, outra ali, a gente tem que criar pequenas manchas, pequenos corredores. As árvores elas têm que ser plantadas mais próximas, né? E também tem a ver com uma relação mais vertical, que é o quê? Você deixar com que as folhas caiam no solo, né?
e as chuvas venham e aquelas folhas tamponem o solo e guardem aquela umidade, que vão inclusive diminuir depois com o tempo a demanda por irrigação. Olha a economia que isso dá. O evento segue até amanhã. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco vai receber técnicos de 14 prefeituras da região metropolitana. Eles farão um treinamento sobre projetos que ajudam a amenizar os impactos dos eventos climáticos extremos. E logo depois do intervalo, os detalhes da decoração e a programação de Natal de Jaboatão dos Guararapes. Tem também o primeiro ensaio da orquestra do Baile do Menino Deus, espetáculo que acontece no período natalino no bairro do Recife. O N2 volta em instantes, agora 7h22. O clima de Natal já toma conta de várias ruas e praças de Jaboatão dos Guararapes. E quem conta os detalhes da programação natalina no município é o repórter Juliano Roque. Natal solidário por aí, né, Juliano? Boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Que coisa boa, né? Poder aproveitar esse clima de Natal e também ajudar a quem precisa. Já já eu chego nessa parte solidária. Agora, vê só, eu tô na Praça do Rosário, fica bem no centro de Jaboatão Centro. Tá toda assim, ó, iluminada. Muitas luzes, as árvores ganharam decoração. O povo por aqui geralmente passa numa correria danada, num corre-corre. É bem na parte onde ficam as lojas. Então esse momento é a hora em que as lojas estão fechando, o povo correndo para ir embora para casa, para os compromissos, mas agora não. O povo, ó, tá tudo aqui. Chegou, parou, é foto, é vídeo. Ó pra aqui, ó, todo mundo com o celular na mão. Já tirou quantas fotos? Já tirei umas 1000. Eu tô gostando, tô amando, viu? E o que é que você achou da iluminação? Aqui eu achei, porque em Jaboatão não tinha nada depois de Mano Medeiros. Ele fez uma festa linda. Tá bonito, né? Tá decorado, tá bonito, né? Tá parecendo que tá num lugar assim grande e diferente, né? Muito obrigado, minha gente. Tá vendo? Eu vou conversar agora com o Daniel Pessoa, que é secretário de governo do município de Jaboatão. Secretário, nós estamos na Praça do Rosário, Jaboatão Centro. Existem outros pontos também iluminados? Boa noite, sim. Toda a cidade está contemplada com essa maravilhosa programação natalina. Sabe o que chamou a atenção? É que na fachada do casarão, da casa do... Casarão Casa da Cultura. Da Casa da Cultura, se tornou aí um painel bonito. Nós temos imagens também de uma projeção. Dura quanto tempo essa projeção, secretário? Perfeito, lindo, maravilhoso, 11 minutos, inédito na cidade, e hoje Jaboatão pode ser considerada referência em programação natalina. Aí durante vários momentos da noite essa projeção é exibida para as pessoas. Agora, Natal Solidário, como é que as pessoas podem ajudar? Bom, existem 3 pontos de arrecadação. Temos no Jordão, no Complexo Administrativo, temos aqui na própria Casa da Cultura, aqui em Jaboatão Centro, e temos também no Palácio da Batalha, lá em Prazeres. Pode doar o quê, secretário? Alimentos e brinquedos. Até quando? Até o final do mês. E esses alimentos, esses brinquedos serão entregues a quem aqui no município? Bom, temos um programa chamado Amor por Jaboatão, que é coordenado por André Medeiros, que esse programa, ele já existe projetos cadastrados que serão direcionados a esses projetos. Doar para quem precisa. Muito obrigado, viu? Com certeza. Márcio. Obrigado pelas informações, Juliano. E esta noite tem o primeiro ensaio da orquestra do Baile do Menino Deus, espetáculo que mistura a tradição natalina com elementos pernambucanos. E a repórter Luna Markman mostra pra gente ao vivo e também conta algumas das novidades deste ano. Luna, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. É a primeira vez que a orquestra se reúne com um coro e também os solistas desse espetáculo já tradicional na nossa época de Natal. São 10 músicos para 1h40 de espetáculo, então haja ensaio para tudo sair bem certinho. E quem comanda essa equipe é o maestro Rafael Marques. Todo ano a gente tenta pescar uma novidade, né? O que é que você pode adiantar para a gente? Boa noite. Todo ano a gente prepara realmente uma surpresa. Às vezes envolve um convidado especial, às vezes envolve uma cena de dança e esse ano envolve o repertório. Vou deixar só aí o gostinho para quem quiser saber o que é de verdade, chegar lá nos dias 23, 24 e 25. Muito obrigada. Agora, gente, para quem não se aguenta de esperar chegar o dia 23, 24 e 25, que são os dias da apresentação no Marco Zero, sempre às 8 horas da noite, quem quiser dar um pulo em Goiânia, nesse sábado já vai ter uma
adaptação do baile do Menino Deus, né, Ronaldo? Que é o diretor, um espetáculo especialíssimo na Igreja da Misericórdia, a partir das 20 horas. No dia 14, um cortejo aqui no Recife, e nos dias 23, 24 e 25, a grande apoteose do Marco Zero. Veja, espetáculo em Goiânia, cortejo e apresentação do Marco Zero. O que nesses 3 formatos não pode faltar no baile? Não pode faltar que nesses 3 formatos não muda no baile. O que não pode deixar de ter? O que não pode deixar de ter? A alegria, essa grande alegria, a celebração do encontro na música e na arte. Verdade, com sotaque nordestino, que é bom contar nossa história assim, né? Há 42 anos nós contamos essa história que tem 2025 anos e que é a mais bela história da humanidade. Perfeito. Muito obrigada, uma ótima temporada para vocês. Então é isso, Márcio, um pouquinho aqui do coro, que são 8 pessoas, gente que está começando, como a Gabi Martinez, gente que já está há um tempão, como Cláudio Rabeca, Carlos Filho, Isadora Mello, Ricardo Pessoa. Volto com você. Obrigado, Luna. Para quem é apaixonado por filmes, uma boa pedida é o Festival de Cinema Francês. Tem programação até o dia 10 e quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Mário Carvalho. Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. São 20 filmes ao todo, essa é a 16ª edição do festival, que acontece simultaneamente em várias cidades do país, aqui no Recife também. Nesse cinema aqui tem algumas salas com os filmes franceses passando. Essa aqui é uma das salas que está com o filme Era Uma Vez Minha Mãe. A programação conta com filmes que já circulam por festivais importantes como Cannes, Veneza. O festival segue até o dia 10 de dezembro aqui no Recife, são 8 sessões por dia, o que dá ao público muitas oportunidades para escolher o melhor horário. Segundo a direção aqui do cinema, a expectativa é que o movimento seja intenso, principalmente nos finais de semana, já que o festival é o único evento francês de abrangência nacional e atrai um público muito fiel. Vou dar uma palavrinha aqui com Cristina Menelau, diretora aqui do cinema, que vai explicar para a gente um pouquinho aqui da programação, que tem 20 filmes. De que gêneros são esses filmes? É para todo mundo? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite. Sim, é o cinema francês e a programação aqui é feita com muito carinho. São 20 filmes, temos todos os gêneros, drama, romance, suspense, temos até animação também. Certo? E aqui nós somos o cinema mais francês do Brasil. Por quê? Você vai me perguntar, né? Porque esse festival a gente exibe há vários anos e a gente sempre, Recife, tira primeiro lugar aqui em público, certo? Então, assim, venham todos participar, venham assistir, porque o cinema francês é um olhar diferente. Muito obrigado. Os ingressos no festivalcinefrancês.com.br custam R$20. Márcio. Obrigado, Mário. E o fim de semana foi importante para a condução do futuro de Náutico e Santa Cruz. Na sede do Náutico, os alvirrubros compareceram para a aclamação do presidente Bruno Becker, que continua na presidência do clube pelos próximos 2 anos. Ele era o único candidato, depois que a chapa da oposição, encabeçada pelo conselheiro Pablo Vitório, desistiu de concorrer. Dos 520 sócios que participaram do processo eleitoral, 508 votaram em Bruno Becker. Ele e o vice-presidente Ricardo Malta serão empossados até o 5º dia útil de 2026. O questionamento das dívidas do clube, a questão estrutural do clube, tá? Sede, estádio, centro de treinamento, garagem do Remo, que por muitas vezes é esquecido. Então a gente precisa monetizar, criar uma forma de monetizar tudo isso e é claro, o futebol, que é o carro-chefe. O Santa Cruz viveu um dos dias mais importantes de sua história, a votação dos sócios para que o clube se transforme em SAF, um dos últimos estágios para que a mudança aconteça oficialmente. Dos 2.812 sócios aptos a votar, 1.182 compareceram. E com 98% dos votos, a SAF foi aprovada. Encerrada esta Assembleia Geral de Sócios que aprovou a nossa SAF. Agora, o Conselho Deliberativo tem até 13 dias para validar essa votação.
Depois, o Santa Cruz vai para a Justiça para homologar a SAF e para que ela seja protocolada na recuperação judicial. A previsão é que todo esse processo seja concluído até abril do ano que vem. Ver uma vitória esmagadora dessa só aumenta a responsabilidade que a gente já sabia que a gente tem e aumenta a confiança de que a gente está fazendo um trabalho certo. Vai voltar para o Conselho. Essa é mais uma votação crucial, mas depois de uma votação dessa, eu tenho certeza que os conselheiros vão ouvir a voz desse conselho aqui, dessa Assembleia que é suprema. E se Deus quiser, a gente vai aprovar isso o mais rápido possível para essa SAF já entrar rápido e, se Deus quiser, voando para 2026. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.